Olá pessoal, sou o professor Júnior Queiroz do Seminário Eira Cristã, que é sediado em Goiânia, estado de Goiás, ligado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América. Hoje o nosso curso básico e a matéria Apocalipse. Então, o estudo desse último livro da Bíblia é uma viagem fascinante, né? É uma pesquisa muito importante, um desvendar de mistérios e do conhecimento da vontade de Deus para o futuro da humanidade, né? Bom, alguns defendem que os símbolos, né, as imagens, as visões do livro de Apocalipse são alegóricos. E já outros interpretam isso literalmente, né, que é um acontecimento real, tá? Então existem muitos pontos de vista sobre a interpretação desse livro. Mas no nosso caso, nosso estudo vai prevalecer uma visão futurista com ênfase histórica a respeito desses eventos apocalípticos. O estudo do Apocalipse incentiva-nos a santidade, nos encoraja, né, no sofrimento e nos leva a adorar aquele que está no trono, né, que é a mensagem de Pedro, né, segundo Pedro capítulo 3, versículo 12. Tá? Os que se aproximam do livro de Apocalipse com obsessão escatológica, muitos fazem isso, tá? Perdem essa mensagem, né? Perdem a sua graça, o seu poder, tá? Porque o propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja militante, né, com o seu conflito contra as forças do mal, né? A igreja ali militando contra as forças do mal. Então o livro está cheio de consolações para confortar os crentes afligidos por esse mal, tá? O Russell Shedd, né, um escritor conhecido, acredita que toda a literatura bíblica de conteúdo apocalíptico e escatológico é para gerar fé no coração dos crentes, tá? A inspiração da Escritura é o fundamento para entender o Apocalipse. Evidentemente, não podemos desprezar a hermenêutica como ferramenta fundamental na compreensão desse livro aí. E antes de interpretar qualquer livro da Bíblia, a hermenêutica é a arte de interpretar os textos, tá? Deve-se determinar o seu gênero, né, o seu estilo literário, tá? Esse princípio é importante, né, para estudar esse livro da Bíblia, Apocalipse, não só esse, tá? Quando se negligencia essa regra, muitas interpretações contraditórias e equivocadas surgem, tá? E ao observar o livro de Apocalipse, devemos entender que ele consiste em uma mistura de três gêneros literários, tá? O gênero apocalíptico, né, que é símbolos, visões e outros detalhes, tá? O profético, né, que tem textos e mensagens reveladas por Deus sobre o futuro, né, isso é profético, profecia sobre o futuro. E epistolar, que é carta, epístola é carta, tá? Então contém cartas às 7 igrejas da Ásia, aí no meio que nós vamos ver adiante. É importante notar que o Apocalipse é único, por muitas razões, tá? Ele é o único livro do Novo Testamento inteiramente dedicado à profecia, tá? E essas literaturas apocalípticas geralmente eram produzidas em épocas de perseguição, em época de opressão, para encorajar aquelas pessoas que sofriam por causa da sua fé. A literatura apocalíptica era caracterizada por um intenso desespero com respeito às circunstâncias da época, né, contemporâneas, e por uma esperança igualmente intensa da intervenção divina no futuro, né? Aquela esperança intensa da operação de Deus no meio das circunstâncias, dos problemas, né? Isso era uma característica da literatura apocalíptica e era escrita nessas épocas, tá? Pelo emprego de linguagem simbólica, de sons, de visões, também é característica das literaturas apocalípticas, tá? Estou dizendo isso porque não é só o Apocalipse, né? Tem outras literaturas apocalípticas de Israel, tá? Esse Apocalipse é um livro canônico, né? Foi aprovado aí pelo Cânon e está nas Escrituras, mas tem outros paralelos, outros livros apocalípticos também em Israel, tá? Terceiro, ele também introduz, né, potestades. Potestades são poderes, dominações, tanto celestes como demoníacas, né, como mensageiros e agentes do propósito de Deus, tá?
pela predição, por falar antes, né, de um castigo catastrófico para os ímpios e de um livramento especial, sobrenatural para os justos, né? E também, muitas vezes, pela atribuição pseudônima, né, da obra a uma personagem, né, eminente na história bíblica, né, como Esdras, né, ou como Enoque, né? E o Apocalipse o bíblico ele é uma exceção porque o seu autor revela o seu nome, né, e se mostra participante ali no meio, mas era uma característica usar dessa forma. Sobre a autoria do livro, né, o livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo, mas quem escreveu essa revelação, né, quem passou para o papel, né, o papel literalmente, né, naquele tempo nem tinha o papel ainda, né, tinha o precursor do papel, que eram materiais de escrita, tá? Foi o apóstolo João, né? Como ele mesmo se declara no versículo 9, no capítulo 1. Né? Alguns estudiosos negam a autoria joanina, né? Negam que João é o autor, mas é pelo estilo e familiaridade com o Filho de Deus, né? Com Jesus, é o discípulo a quem Jesus amava, né? O Apocalipse, sem dúvida, só pode ter sido escrito pelo apóstolo do amor, né? Após uma verificação mais apurada, afirmamos que o autor direto foi Jesus, né? O próprio Senhor Jesus. E João só o amanuense, que era comum também pessoas usar amanuense, que é o que manuseava, o que escrevia, tá? O que o outro ditava, né? No caso aqui, Jesus foi o escritor e João foi só o seu vaso aí que foi utilizado para escrever esse livro. Bom, onde e quando, né? Local. Ele fala também no verso 9, né, do capítulo 1, achei-me na ilha de Patmos, tá? É uma ilha no meio do mar Egeu, né? Ela mede 16 quilômetros, ela é compridinha, né? 16 por 6 de largura, né? Tem 96 quilômetros quadrados, ela é 53 quilômetros afastado da costa, né, da Ásia Menor, que é onde hoje é a Turquia, e a 60 quilômetros a sudoeste de Mileto, tá? Que era outra ilha lá, né? Era usada para prisioneiros políticos, né? Lá dentro do mar Mediterrâneo, em outros lugares no mundo, se utilizava muito ilha como presídio, como um local de exilar as pessoas, tá? Era comum. Então essa lá era usada para prisioneiros políticos que trabalhavam na extração de metais. Tá? Os romanos cercaram Jerusalém no ano 66 e a destruíram no ano 70, né? Com o general Tito lá, que depois tornou-se o imperador romano, né? Ele era filho do imperador, mas ele mesmo, depois disso, tornou-se o imperador. Né? João era o remanescente dos apóstolos, né? Que tinham sobrado dos apóstolos. Ao perceber o cerco de Jerusalém, ele fugiu para Pela, na Pérea, né? E no ano 67, Paulo e Pedro são executados em Roma, tá? E na perspectiva de Tonini, né, um escritor famoso também, conhecido, tá? Nesse tempo, João, com outros cristãos, né, não sabemos como, né, se acham em Éfeso. Éfeso é uma cidade importante na Ásia Menor também, ali, né, o Anatólia, né, que hoje é a Turquia. Então, João assume a direção das igrejas daquela região ali, porque era fruto das viagens missionárias de Paulo, e ficou formadas as igrejas ali, né, e João assumiu ali a coordenação dos trabalhos ali, daquelas igrejas, daquelas 7 igrejas, que eram todas na mesma região, todos na Anatólia ali, todos na região da Turquia, onde é a Turquia hoje. Então ele escreve a primeira carta, combatendo os dois ramos perigosos do gnosticismo, né? O gnosticismo é humanista, né? O gnose é o saber humano, né? Então, isso é um perigo na igreja, naquele tempo já era, hoje também continua sendo, tá?
e a gente falou disso em outros vídeos, e vamos falar disso novamente, então não vou me ater muito aqui, não. Vamos mais para a parte histórica, né? Então, Nero, né, e outros importantes imperadores romanos passaram por lá, né? O monstro humano, depois de Nero, Domiciano, né, ocupa o trono, persegue ferozmente os cristãos, né? Ele poderia ter matado João, mas não fez. Ele preferiu banir ele, né, porque ele já estava velho e tudo, para a ilha de Patmos. Ele achou que o castigo era maior se ele fizesse assim. Esse Domiciano era filho de Vespasiano, irmão do Tito, né? O Tito era o primeiro filho do Vespasiano, que esse Tito, que era general na época que invadiu Jerusalém, foi ele que fez a mortandade lá em Jerusalém, né? A destruição, destruiu a cidade de Jerusalém, né? E o sucessor dele no trono foi o Domiciano. Chamava Tito também, né? Os filhos de Vespasiano chamava Tito, mas era o outro nome, tá? Então, esse Domiciano foi um sujeito muito mau, né? E dos 10 anos de dominação dele, do Domiciano, 6 a 8, João passou exilado na ilha de Patmos, tá? Assim que Domiciano morreu, Nerva, que era o sucessor dele, né? Vai para o trono, né? E liberta João, que volta para Éfeso, né? Para a Ásia, né? E já em ditosa idade, ele escreve o quarto evangelho, né, o Evangelho de João, tá? E o Apocalipse, né, foi escrito na ilha de Patmos, antes, né? Ele ainda estava no exílio, e foi enviado às 7 igrejas da Ásia, conforme ele mesmo descreve aí no versículo 11, capítulo 1 de Apocalipse, tá? Isso provavelmente aconteceu no ano 90 da era cristã, tá? Para Tonini, a finalidade suprema desse livro foi consolidar os cristãos e animar a esperança messiânica dos crentes do século I depois de Cristo, tá? E que eles estavam em constante perseguição do império, né, dos romanos. E a outra finalidade foi descrever o conflito dos séculos, o grande conflito dos séculos, meus irmãos, principalmente a grande tribulação que corresponde à 70ª semana de Daniel, que está no livro de Daniel 9, 27. Inclusive, tem muitas coisas no livro de Daniel que se encaixam com o Apocalipse, né, que trazem uma mensagem para a mesma direção. Tá? É importante ressaltar que os crentes daquela época tinham uma expectativa escatológica, né? Por causa também de outras literaturas escatológicas, por causa da Bíblia de uma forma geral, né? E viviam de forma como se Cristo voltasse a qualquer momento, né? Para eles, Cristo poderia voltar a qualquer momento, né? Como também deveria ser o nosso caso. Bom, sobre a mensagem do livro, Apocalipse, né? Ele foi escrito em tempo de crise, né? Como já disse, para ajudar os cristãos da época. Ele foi escrito de 81 a 96, portanto, antes do Evangelho de João. Parecia que o reino de Deus estava sendo destruído, né, no reinado de Domiciano. Esse Domiciano, o imperador, foi um terror para a igreja, né? E parecia que a igreja estava sendo destruída. Então, era uma mensagem para isso, para animar esse povo, né? E o contexto que isso aconteceu é esse contexto de perseguição aí, né, em seu enredo, mas também de canto, de louvores que permeiam, né? A mensagem principal, central do livro de Apocalipse é o triunfo de Cristo, tá? Então, em linhas gerais, vemos que o significado desse livro, né, para as pessoas da época, né, os primeiros destinatários, e o seu significado também para gerações posteriores, né, que também são destinatários, né, porque o livro foi escrito diretamente, né, para todas as gerações, para o primeiro século, quanto para as nossas contemporâneas, né, no caso. Bom, a cristologia no livro também é vista em vários pontos, né, que Jesus é eterno, está além do tempo, né, ele é e será, ou virá, né, capítulo 1, aí, versos 4 e 8, e vários pontos aí mostra Cristo, que ele é o Jesus Salvador, né? Ele é o ungido, o Messias que Israel espera, né? Ele é a testemunha fiel, ele é
os sete espíritos que procedem do trono de Deus, né? Então, ele é visto ali, né, como o primogênito dentre os mortos, né? Isso fala da ressurreição, né? E que é soberano sobre os reis da terra, que ele ama os pecadores, que são atributos dele, né? E que pelo seu sangue libertou muitos pecadores e que o Senhor Jesus vive e reina para sempre. Então, a cristologia, Cristo está presente nas páginas dos Apocalipse de forma maravilhosa. Bom, sobre as literaturas apocalípticas, né, abrange, primeiramente, os escritos judaicos e cristãos, né, compreendidos entre os anos 250 a.C., os escritos judaicos ali, né, e 100 depois de Cristo, já escritos cristãos, porque no ano 100 da era cristã, então já é dos cristãos, né. Época em que esse tipo de literatura floresceu. Como eu disse para vocês, tem livros abundantes, né, diversos escritos desse tipo não foram reconhecidos como canônicos, né? Não estão na Bíblia, mas são importantes fontes históricas, fontes de informações históricas, tá? Temos como, por exemplo, o Apocalipse de Baruque, né? Apocalipse de Pedro, o Pastor de Hermas, né? A Assunção de Moisés, a Ascensão de Isaías, o livro dos Jubileus, os Salmos de Salomão, né? São vários, são muitos livros com literatura apocalíptica. E o cristianismo apocalíptico é uma expressão de fé cristã, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista teológico. Então, são fontes realmente importantes para nós, esses livros. E nós os chamamos, né, de apocalipses apócrifos, tá? Que vamos ver no próximo capítulo.